Segunda luta principal da noite da Ketlen Vieira e a segunda vitória em cima de uma ex-campeã. Foi uma vitória polêmica, mas fique tranquilo que nós iremos analisar também o porquê dessa decisão a favor da brasileira. Então vai! Logo no primeiro round, o Dedé pede mão direita alta. A mão direita alta para não tomar aquele chute fatal da Holly Holm, não é? Porque nós sabemos o perigo que é esse chute e ninguém quer arriscar. Na grade, a Holly Holm está muito forte. Todos os momentos que elas foram para a grade, a americana ficou na vantagem, porque ela consegue colocar a cabeça abaixo da cabeça da Ketlen e o quadril afastado para não tomar a queda de judô. E a Holly Holm também domina o bíceps direito da brasileira e às vezes o pulso. Elas ficam trocando esgrima com apenas esse braço para tentar ganhar esse domínio por dentro. E isso impede da brasileira ter um domínio maior, principalmente para tentar aplicar uma queda. Quando ela aplica a queda, não consegue completar. Depois ela tenta girar para ficar por cima, mas a esgrima por dentro da Holm favoreceu a americana a conseguir levantar e manter a posição. No intervalo do primeiro round, o Dedé já cantou a pedra. Viu como ela segura bem ali naquela posição da grade? Então, se você não conseguir completar a sua queda, você precisa sair logo e não ficar aceitando a grade. Interessante é que, da mesma maneira que a Ketlen precisa manter a mão direita alta, a Holm também precisa manter a guarda alta, já que esse espaço para o chute com a perna de trás existe para as duas atletas que estão em bases opostas, uma de canhota e outra de destra. Desde o começo da luta, a Ketlen mostra que está melhor no boxe, mas os seus golpes estão um pouco curtos, meio que com receio de conectar. Quando ela acredita nesses golpes, aí sim os diretos começam a chegar no rosto da Holm. No meio do round, rolou essa queda maravilhosa de judô, que marcou bons pontos até a Holm conseguir levantar, e quando ela levantou, aqui eu acho que na hora veio a imagem do Dedé. Ela se lembrou de não aceitar a grade, então ela logo empurrou e voltou para o meio. A Holm, para tentar descontar aquela queda, vai nas pernas da brasileira, que se defende muito bem e quase consegue finalizar com o estrangulamento. Mas a Holm consegue ficar de frente e se livrar da posição. No round 3, a Ketlen se solta um pouco mais no seu boxe, deixando ele mais relaxado, mais longo e com isso conectando mais. Continua também com seus chutes fortes. A Holly Holm tomou chute na cabeça. Na experiência, ela coloca a Ketlen novamente na grade. Essa estava sendo a única vantagem da americana sobre a brasileira. Clinch na grade. Então era exatamente esse o desespero do Dedé, para que a Ketlen desse a vida para sair dessa posição. Nesse momento aqui, o Dedé grita desesperado porque ele viu claramente que a Holm não está aguentando a mão da Ketlen. Quando a Holm sente a mão, a Ketlen precisa acreditar no seu boxe, se manter afastada a todo custo e continuar soltando a mão, porque tudo que a Holm quer nesse momento é colar na brasileira. No round 4, a Ketlen continua superior na trocação, tanto no ataque, conectando diretos, cruzados e chutes por dentro, mas também nos contragolpes. Olha esse cruzado pelo meio, na entrada da Holm. Uma baita técnica que a brasileira aplicou no terceiro round e agora no quarto. Ela tá muito boa no time desse contragolpe. No começo do round 5, depois da grande bronca que ela levou do Dedé, os 30 primeiros segundos a Ketlen condensou todas as instruções que o Dedé pediu ela a luta toda. Ou seja, ela é capaz de fazer. Quando o Dedé berra lá de fora, não é um berro de esperança, um berro para dar sorte. Se o Dedé grita lá de fora, é porque o seu atleta está treinado para executar aquele comando. O Dedé se desespera lá de fora porque ele quer nada mais nada menos que o seu atleta execute o que foi combinado, que foi treinado e nada mais. O treinador não inventa algo novo. Ele não pede para o atleta fazer o que ele não é capaz de fazer. Algumas pessoas até podem criticar esse estilo, mas é exatamente esse estilo que vem formando campeões há mais de 30 anos. E aí a pergunta, quem realmente venceu? No papel, os juízes deram 3 rounds a 2 para Ketlen. A pontuação do primeiro e do quinto round foi para Holm e o segundo e quarto round para Ketlen Vieira. Nessa pontuação, todos os juízes concordam. O round mais difícil de julgar foi o terceiro round, onde 2 juízes deram para Ketlen e apenas um juiz deu para Holm. No momento da decisão foi uma felicidade imensa para Ketlen e uma decepção para Holm. Então nós vamos destrinchar esse round número 3 para ver quem realmente venceu. De acordo com o critério de avaliação dos juízes, o dano causado é o elemento mais importante. Por exemplo, se eu andei para trás o tempo todo, mas causei mais dano, fui mais contundente, acertei mais golpes duros no meu adversário, eu venci o round. Se eu fui dominado na grade, mas conectei mais golpes e causei mais danos, mesmo estando de costas na grade, eu venci o round. Tá, e quando é que o domínio do octógono começa a contar? Bem, somente no caso em que a trocação está parelha. Se a trocação estiver parelha, se o domínio no chão estiver parelho, se as quedas estão parelhas, aí sim o domínio no clinch, o domínio na grade, começa a ser um critério para desempate.
Então vamos pegar essas estatísticas aqui e jogar fora. Nesse caso ela atrapalha mais do que ajuda, porque nós vamos analisar aqui no estilo raiz, golpe por golpe, e clarificar esses golpes com profundidade, entre leves, médios e fortes. Só assim nós teremos realmente uma visão clara do que aconteceu no round. Round 3 começa, Home vai para cima e recebe um direto, que pegou por cima do ombro, então um golpe que nós podemos considerar leve. Em seguida, Kathleen desfere um cruzado de esquerda, esse pega de cheio e podemos considerar um golpe forte, porque até deu uma balançada na Home. Depois um direto, esse pega raspando no queixo, foi um golpe que saiu com força, mas conectou de forma leve. Depois a Home conecta um chute lateral bem leve, depois a Home foi um chute que pega com o peito do pé, faz barulho, mas não causa dano, então é leve. Nesse momento, a Kathleen desfere uma sequência de 3 golpes, mas apenas o segundo pega de leve no ombro da Home, então mais um golpe leve. Depois um chute por dentro que tirou a base da Home, para mim esse configura como um golpe forte. Para descontar, a Home desfere um chute baixo com a perna da frente, esse passa raspando, então se considera leve. Na próxima sequência, a Home entra com um direto que pega de leve, depois um gancho mais cruzado que passa no vazio. E no meio dessa combinação, a Kathleen coloca um cruzado bem encaixado que interrompe a combinação da americana, que sai até com 2 passos para a lateral. Esse golpe da Kathleen eu vou considerar um golpe médio. Poderia até ser um golpe forte, mas a saída para o lado que a Home deu foi mais pelo próprio desequilíbrio do que a força do golpe. Depois o chutaço na cabeça, um golpe médio. Eu poderia até colocar como forte, mais um chute que pega na tampa do coco como esse pegou. Se fosse forte, teria derrubado a Home. Então considerei intensidade média. Home leva para a grade e desfere 5 golpes leves. Depois uma joelhada leve da Kathleen, mais uma leve da Home, um tapinha da Kathleen, um soco leve da Home. Elas voltam para o meio, chute leve da americana, depois um chute lateral. Um chute aparentemente leve, mas encaixou perfeitamente na boca do estômago. E esse golpe sempre mina o adversário de alguma maneira. Então eu considero ele um chute médio. Nessa sequência de 3 golpes da Kathleen, apenas 2 conectaram de forma leve. Já nessa sequência da Home, nenhum golpe conecta. Aqui, quando a Kathleen entra e recebe um chute lateral, também acho que esse foi um chute médio, pelo fato de pegar a brasileira de encontro. Depois um chute alto, eu considero leve porque foi bem bloqueado pela Kathleen. Chute frontal bem colocado, mas como conectou com a base do pé inteira, posso considerar um golpe leve, que não tem o mesmo impacto que um chute lateral que encaixa apenas com o calcanhar. Nesse lance, um direto médio da Kathleen faz a cabeça da Home ir para trás e ao mesmo tempo podemos considerar um jab leve para a Home. Elas vão para a grade novamente, uma joelhada leve da Kathleen e um pisão no pé que eu considero leve. Depois 4 golpes leves da Home, porque foram praticamente bloqueados pela Kathleen. Uma joelhada média da Kathleen, já que faz a Home ficar na ponta do pé, então foi um bom impacto. Mais uma joelhada com um bom impacto, intensidade média também. Depois mais uma que levanta a Holly Holm. Alguns segundos depois, 2 golpes leves da Home, um golpe leve da Kathleen. Uma sequência de 3 golpes leves da Home. Em seguida, 2 joelhadas leves da Kathleen. Depois outra sequência de 4 golpes leves da Home, outra joelhada leve da brasileira, mais uma leve da Home, depois 3 golpes leves, depois uma joelhada leve também. Assim que elas saem do clinch, bam, um diretão da Kathleen, golpe forte, faz inclusive a Home recuar e imediatamente tentar uma queda, depois um cruzado leve da Kathleen, elas separam, a brasileira chega com um upper perigoso, esse é o tipo de golpe que nocauteia se pegar de cheio, mas eu vou considerar um golpe leve porque não conectou limpo, e o direto da Home, que veio ao mesmo tempo, não conectou. 3 segundos depois, a Kathleen desfere uma cotovelada bem forte. Home responde com um chute lateral de intensidade leve para média, eu vou considerar aqui médio. Depois um lateral leve, que a Kathleen segura e contra-golpeia com um cruzado forte no pescoço. E a Holly Holm fecha o round com mais 3 golpes leves. Beleza, se a gente pegar os golpes leves, foram 40 golpes para Home, apenas 16 golpes leves da Kathleen, mais que o dobro. Mas aqui está a diferença. Golpes médios e golpes fortes. Golpes médios, 3 golpes da Home e 7 golpes da Kathleen, mais que o dobro para a brasileira. E golpes fortes, absolutamente nenhum para a americana e 5 porradões da brasileira, ou seja, 5 golpes que levaram risco de nocaute. Então, quando nós olhamos apenas o número de golpes conectados, foram 43 contra 28. A vantagem da americana. Mas o primeiro critério do julgamento no MMA é a contundência e o dano causado. E nesse critério, a brasileira supera disparado a americana. Foram 12 golpes mais fortes
contra apenas 3 da adversária. Além de que os golpes leves da brasileira foram em média bem mais fortes que os golpes leves da adversária. Então, contra fatos não há argumento. Vitória da brasileira por decisão. Para fechar, eu quero antecipar uma pergunta que possivelmente alguém fará nos comentários, que é o seguinte: o Dedé disse no intervalo do quarto round para o quinto que a Kathleen só venceria nocauteando ou finalizando, que estava 3-1 para a Holly Holm. Aqui temos duas possibilidades. Ou o Dedé falou apenas para colocar um senso de urgência na sua atleta, ou ele realmente percebeu que a luta estava para o lado da Holm, o que é extremamente normal naquela loucura, naquela agitação, já que o trabalho do corner não é julgar a luta, e sim fazer com que o seu lutador desempenhe o seu melhor. Mas eu tenho certeza que se o Dedé já assistiu novamente essa luta, com a cabeça mais tranquila, ele viu realmente a vitória da Kathleen, pelo menos em 3 rounds. E é isso aí, turma. Se você gostou dessa super análise profunda e detalhada do terceiro round, dá uma porrada forte no like e eu te vejo no próximo vídeo. E semana que vem nós não temos evento, então o De Olho da Luta da segunda-feira que vem será ainda do UFC Vegas 55, Michael Pereira e Santiago Ponzinibbio. Feito? Até lá!